Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Toda semana nós temos um novo programa, um novo entrevistado, um novo assunto aí para você ver a qualquer hora. Nós temos aí um leque de vários programas no nosso canal do YouTube. Vai lá, dê um joinha, dê um compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar esse nosso programa que vai semanalmente ao ar aí na sua telinha do celular, do computador, da televisão. É isso aí. Hoje nós estamos recebendo uma visita especial aqui. A entrevista é especial. É com Carolina Lotti. Ela é presidente da AJORPM. Já tem 41 anos a entidade AJORPM na defesa da pequena, micro e média empresa de Joinville e região norte catarinense. Tudo bem, Carolina? Isso mesmo. Olá, Thiago, tudo bem? Obrigada pela recepção, agradeço por nos receber aqui no seu programa para falar um pouquinho sobre a AJORPM, sobre essa entidade que está aí há 41 anos auxiliando as empresas. Isto. Na pequena, micro e média empresa tem grandes desafios, né? Enfrenta diariamente, mensalmente tem que fechar as contas, anualmente tem declarações. Qual que é o desafio hoje enfrentado pelas micro, pequenas e médias empresas, Carolina? Realmente é uma gama aí de desafios que a micro, pequena e média empresa enfrenta no Brasil. Tem sido um desafio se manter. Um dos motivos é a alta carga tributária. Isso realmente dificulta bastante com que o empresário consiga ter a liberdade para poder realizar o preço que ele deseja, repassar todos os ajustes e reajustes que ele precisaria para poder ter o resultado aí no seu negócio. Mas também a alta burocracia, como você falou, as obrigações acessórias, declarações todos os anos, todos os meses, manter os documentos em ordem. Algumas pesquisas indicam aí que, em média, 52% das empresas não têm um controle financeiro, que os empresários relatam que eles não conseguem fazer uma gestão financeira da sua empresa. Esse também é um dos desafios, porque aí o empresário ele não consegue saber exatamente qual é o seu resultado. Muitas vezes eles olham, tem dinheiro no caixa e eles pensam que tem resultado e não é a mesma coisa. Então, ter esse discernimento e fazer a sua gestão também é um desafio para o empresário. Porque a micro, pequena e média empresa, muitas vezes ela nasce de uma necessidade e não de um planejamento para ter a sua empresa. E um outro desafio aí que é muito claro nas micro, pequenas e médias empresas, é o empresário que separa as suas contas pessoais das suas contas da pessoa jurídica. Muitas vezes, nós vemos as empresas buscando empréstimos, e esse empréstimo é para finalidade pessoal e não para a empresa mesmo. Isso até eu estava em uma palestra 2 semanas atrás e uma das instituições financeiras relatou isso. E hoje em dia isso pode prejudicar o negócio tanto para a sua gestão financeira quanto perante a Receita Federal. Isso confunde bastante o que você falou, né? Eu vou pegar emprestado, semana que vem eu devolvo do caixa da minha empresa. Aí não devolve, aí fica aquela conta aberta e vira uma bola de neve, né? Vai pegando um pouquinho emprestado da própria empresa, né? A pessoa física pegando dinheiro da pessoa jurídica. Isso. E aí vira uma bola de neve, né? Exato. E aí falta a gestão financeira para controlar. É muito importante fazer essa separação. O bolso do CNPJ é um e o bolso do CPF é outro. E cuidar com esses empréstimos, porque sobre empréstimos existe incidência de imposto. E a gente viu aí que o IOF teve um reajuste, teve uma majoração da sua alíquota há pouco tempo, recentemente. Então, existe esse imposto que, se a Receita entende que está ocorrendo esse empréstimo entre pessoa física e pessoa jurídica, ela pode cobrar esse imposto. E, geralmente, as empresas não pagam nessa situação. Pagar as contas da pessoa física dentro do CNPJ também acaba gerando um conflito, né, entre as pessoas físicas e jurídicas, e aí pode haver uma mistura de patrimônio. Então, isso pode ser muito prejudicial, mas geralmente o empresário nem sabe dos riscos que ele corre. Muito bem. Olha só, estamos conversando aqui com a presidente da AJORPM. A primeira pergunta já foi o desafio e não é fácil. Tanto de desafio que tem a pequena, média e microempresa, né? Isso. Diária. Olha só. O que é a AJORPM? Fala para nós. Nós completamos agora em maio
né? 41 anos de fundação. É a maior da América Latina, né? Fala um pouquinho o que é a Jorpem. A Jorpem é uma associação que nasceu para auxiliar as micro, pequenas e médias empresas, os grandes empresários dessas empresas, a superarem os seus desafios com capacitação, buscando recursos de uma forma mais facilitada, gerando benefícios para que esses empresários consigam levar benefícios para os seus colaboradores e ter os seus colaboradores mais felizes. Então, o intuito da Jorpem, a Jorpem existe para auxiliar os empresários a realizarem a gestão dos seus negócios, gerar resultados e fazer com que o seu sonho de constituir o seu negócio, a sua renda, se torne realidade e que gere resultado positivo, que mantenha as famílias, que muitas vezes uma empresa de micro, pequeno e médio porte nasce para manter uma família. A gente percebe que a Jorpem não para, né? A Jorpem está sempre em movimentação, sempre presente nas reuniões, eventos, né? Ela não para. Então, isso também é gratificante, né? Vocês estão, né, absorvendo tudo que está acontecendo na cidade, movimentando a cidade, né? Isso, a Jorpem, como você comentou, não para porque ela tem representatividade perante ao governo, órgãos. Nós temos aí, são 39 cadeiras, se eu não me engano, representativas nos conselhos das cidades. A Jorpem, ela tem 41 anos, completou nesse último dia 16 de maio. E nós temos atendimento em Joinville, Araquari e Balneário Barra do Sul. Então, nós temos representações em todas as cidades, tanto no Conselho das Cidades, em Araquari nós ainda não temos no Conselho das Cidades, mas em Balneário Barra do Sul e Joinville temos representação no Conselho das Cidades, temos representações em Conselho de Educação, Conselho de Trabalho e Emprego, universidades, em diversas áreas, para entender como tem acontecido a economia, como ela está girando e poder auxiliar as micro e pequenas empresas. Atuamos também aí junto com o prefeito, Câmara de Vereadores, deputados estaduais, com o governo federal, quando é possível, para que eles aprovem, que eles alterem a legislação de forma que a micro e pequena empresa consiga se manter e ter resultado. Nos últimos anos, a Jorpem tem buscado muito a atualização do limite do Simples. E essa é uma briga da FAMPESC também, não é só a Jorpem, mas a Jorpem tem lutado muito por isso, porque o faturamento, o limite de uma empresa tributada pelo Simples Nacional é de 4,8 milhões desde 2006. Em 2006, um carro popular custava em média 30 mil reais. Hoje ele custa em média 70 mil reais. Então, só esse reajuste já deixa o limite do Simples muito defasado. 4,8 milhões. E nas últimas faixas do Simples Nacional, quando a empresa chega ali num limite de faturamento de 3,6 milhões, ela já começa a pagar o ICMS e o ISS por fora. Isso significa o quê? Que aumenta muito o custo das empresas, porque o ICMS dentro de Santa Catarina é de 17%. Então, as empresas acabam quebrando, tendo prejuízos, não conseguindo repassar esse reajuste necessário no seu preço de venda. E nós lutamos muito por isso e ainda não conseguimos. Mas a batalha não tem fim, né? Não, e continua e vai continuar. Enquanto nós não conseguirmos, não vamos parar. O que é preciso ser feito? O que é? Projetos? O que é projeto de lei? O que precisa ser feito? Precisa realmente incluir lá na lei complementar só essa atualização. Ok. Para atualizar o limite do Simples Nacional. Na legislação não tem nenhuma previsão para a atualização desse limite. Isso é o que faltou e já foi feito o projeto de lei, já foi colocado. Falta realmente a aprovação dessa atualização do limite. Isso já faz alguns anos que está lá em cima, lá no Congresso, para ser votado, para ser analisado e ainda não anda, né? Não seguiu, não foi em frente. Certo. E como é que está o trabalho de vocês aqui quanto a essa questão lá em cima? Vocês têm, né, eu tenho percebido, viagens para Brasília, juntamente, né, com outras entidades, né, tentando fortalecer e buscar essa solução, né? Essa alternativa, né? Que é muito importante. Sim, nós temos buscado aí apoio
de deputados, de senadores, para que seja aprovado esse projeto. Mas, infelizmente, nós temos pouca representatividade de deputados federais na nossa região. Então, isso acaba dificultando também a nossa comunicação para essa solicitação. Nós precisamos de mais representantes de deputados federais aqui para a nossa região de Joinville, da nossa região norte, para poder, talvez, conseguir chegar lá e solicitar essa aprovação de fato. Ano que vem tem eleição para deputado, senador, presidente, né? Todo aquele pleito, né? Isso. E aí deve voltar aquela campanha também pelo voto na região. Vote pela região, né? Exato. Que a JORPM e também as outras entidades de classe também encampam, e isso é importante, né? Para ter representatividade aqui, para nessas situações poder contar, né, presidente? Exato, para nós podermos solicitar para alguém que está aqui perto, que vê a nossa batalha, que vê a nossa luta, o trabalho das micro, pequenas e médias empresas, que elas representam aí no Brasil, do total de todas as empresas, as micro, pequenas e médias empresas representam 99% dos CNPJs. E aqui na nossa região não é diferente, não chegamos a 99%, mas nós temos muitas micro, pequenas e médias empresas que precisam dessa representatividade. E além da representatividade, a verba parlamentar, que os deputados podem enviar para a nossa região. E hoje nós não temos essa verba, né? Essa verba acaba indo para outra região pela falta de deputados aqui para a nossa região. A JORPM, o que ela tem feito pelo pelo MEI, microempresário individual? Nós agora estamos aí buscando uma forma de auxiliar, de solicitar, pleitear a aprovação de um projeto do Super MEI. O MEI, assim como o Simples Nacional, também não é reajustado. O valor, o limite ainda é de R$81 mil. Mas houve um projeto de lei colocado pela senadora Ivete para fazer o Super MEI, que ele vai do 81 mil até 140 mil reais, com uma alíquota diferenciada, que permite a contratação de 2 colaboradores. E nós estamos apoiando a aprovação desse projeto para que os MEIs possam, de alguma forma, permanecer no MEI e ter esse período de transição para ir ao Simples. Porque muitas vezes a empresa ultrapassa ali os 81 mil reais em 3, 4 mil, e ela já tem que sair do MEI, ir para o Simples Nacional, começar a pagar escritório de contabilidade, pagar a alíquota do Simples, e aí tem uma série de outras burocracias que ela ainda não está preparada. E, de repente, no ano seguinte, ela não volta aqueles 85, 86 mil, ela fica dentro do 81 mil. Então, estamos aí buscando a aprovação desse projeto de lei para que exista essa possibilidade do Super MEI, para aquela pessoa que fatura entre 81 mil e 140 mil. Essa é a grande novidade aqui dessa entrevista, hein? Ó, tem algo vindo aí de benefício para os MEIs, os microempreendedores individuais. Olha só, né? A senadora Ivete encampando, né, essa questão aí que é importante para os MEIs, né, de 81 atuais para 140. 140. Olha só, novidade, ó, você que está assistindo aí o nosso canal no YouTube, ó, isso é uma novidade, ó. Muito bem, gostei dessa informação aí em primeira mão, na verdade, em primeira mão. Exato. Nos auxilie com a aprovação, solicitando, cobrando do seu deputado, do seu senador, a aprovação desse projeto de lei para ter o Super MEI. Para você que é do MEI e fatura 81 mil e mais um pouquinho, isso pode te ajudar muito. Muito bem. Vamos falar sobre a JORPM, sobre os núcleos setoriais, né? Fale um pouquinho para nós a respeito desses grupos que se reúnem semanalmente, quinzenalmente lá na JORPM, né, para trocar informações, né? São pessoas do mesmo ramo trocando informações importantes, né? Então, fale um pouquinho para nós. Os núcleos são a paixão de toda a associação, porque os núcleos são, eu sempre digo que é um vício. Depois que você começa a frequentar um núcleo, é difícil parar, porque ali você percebe que as suas dores muitas vezes são as dores do outro, ou que a dificuldade que você está passando, o outro já passou, e aí ele pode te auxiliar.
E a Jorpem hoje conta com 15 núcleos. Nós temos 3 núcleos em Balneário Barra do Sul, 1 núcleo em Araquari e são 11 núcleos aqui em Joinville. Desses, nós temos os núcleos empreendedores, cada cidade tem um núcleo empreendedor, que esses são multissetoriais, então são empresas de diversos segmentos que atuam juntas para capacitação, para melhorar os seus negócios, troca de ideias, para auxiliar e fazer negócios entre eles, network. E os demais núcleos realmente são setoriais, então são todas empresas do mesmo segmento que trabalham juntas. Elas se unem para tirar dúvidas, para buscar a representação que a Jorpem tem perante os órgãos públicos e o governo, para alterar alguma legislação, para solicitar alguma melhoria, ou então para levar para a prefeitura da sua cidade as melhorias que precisam ser realizadas dentro da nossa estrutura mesmo como cidade. Porque muitas vezes a gente reclama e não sabe para quem levar essa reclamação, fica aqui sozinho reclamando. E aí, quando você está participando de um núcleo, você consegue reunir um grupo, todos entram em consenso, levam para a diretoria da Jorpem e a gente consegue pleitear, solicitar essa melhoria. E muitas vezes os órgãos públicos, prefeitura, nem sabem que está acontecendo esse problema. E aí nós levamos como uma sugestão de melhoria e ela pode ser acatada. 15 núcleos só. Um deles pode ser seu, né? Pode ser do seu segmento, né? A gastronomia, né? Que mais? Eu fiz uma cola porque são 15 núcleos, né? Nós temos o núcleo de advogados, o núcleo cervejeiro, o núcleo contábil, núcleo de cooperativas, núcleo de educação com as escolas, núcleo de engenharia, núcleo de eventos, que faz uma festa maravilhosa todos os anos. Temos o núcleo empreendedor em Joinville, o núcleo empreendedor em Balneário Barra do Sul e em Araquari. Aqui temos também o núcleo de franchising, o núcleo gastronômico, de gestão e pessoas, que também ele envolve gestão de pessoas e consultoria para pessoas. Temos também o núcleo de turismo em Balneário Barra do Sul e o núcleo de desenvolvimento urbano. Esse núcleo de desenvolvimento urbano em Balneário Barra do Sul é bem interessante porque ele realmente foi um grupo de arquitetos, engenheiros e imobiliárias que se uniram para auxiliar a prefeitura a estruturar melhor a cidade. Genial, olha só. Se reuniram para melhorar a cidade, aonde eles vivem, aonde eles moram, aonde eles trabalham, né? Exato, onde eles geram renda e onde eles querem ver as suas famílias crescerem. Muito bem, olha só, um desses 15 aí pode ser o seu segmento, né? Então, tem o site da Jorpem, ajorpem.com.br, tem todas as informações ali, qualquer coisa, liga lá para o Vinícius, liga lá para o Fábio, para a Tati, para todo mundo lá, alguém vai te atender, né, lá na Jorpem. E aí eles vão te dizer, né, qual é a melhor forma, né, de consultoria nessa questão aí de núcleos, né? Exato. Nós temos a agenda dos núcleos, as reuniões acontecem quinzenalmente. E aí cada núcleo tem o seu horário e o seu dia de reunião, mas nas reuniões geralmente acontecem palestras, trocas de ideias, o que eu fiz de errado para você não fazer, o que eu fiz que deu certo que você pode fazer. Então são trocas de experiências. Ótimo. É muito bom, até porque a vida de empresário muitas vezes é solitária. E lá você encontra uma companhia. Às vezes acontece até compras de produtos, de mantimentos, alimentos juntos também, né? Sim. Dependendo, né, do como for, dá para até fazer essa compra em conjunto também, né? Dá para fazer a compra em conjunto, dá para fazer capacitação em conjunto, eles fazem visitas técnicas em alguns locais. O núcleo contábil é um núcleo que já visitou alguns escritórios de contabilidade fora, para entender a melhor forma de digitalizar o seu escritório. Então, eles buscam essa capacitação, esse conhecimento em outras empresas que já realizaram e vão em grupo. Assim fica mais fácil de aprender, de entender e também fica mais acessível esse transporte, essa visita em outro local. Vamos falar sobre a Carolina agora, né? A Carolina está na Jorpem desde 2017. Né, começou a participar do núcleo empreendedor da entidade, né, e aí se apaixonou pelo associativismo.
Conta um pouquinho dessa história. 2017, como é que aconteceu isso, presidente? Por isso a minha paixão por núcleo, porque eu comecei no núcleo empreendedor. A minha primeira visita foi em uma reunião do núcleo empreendedor e ali eu percebi que as pessoas passavam pelas mesmas dificuldades ou desafios que eu passava. Naquele momento que eu busquei a GERPM, foi uma pessoa que me indicou, a Silvana Fioravante me indicou, porque eu conversei com ela e ela comentou comigo que os desafios que eu estava passando, talvez ali eu conseguiria resolver. E realmente eu cheguei no núcleo empreendedor, consegui trocar ideias. Tinham pessoas do mesmo segmento que eu e elas não tiveram medo ou receio de que eu fosse roubar a fórmula mágica delas. Sim. E trocaram ideias, me passaram dicas. Isso foi muito bacana porque me ajudou a crescer como empresária. Eu sou formada em ciências contábeis, então eu sabia fazer a gestão financeira do negócio. Eu tinha especialização na área, mas eu não sabia muito bem como vender, como fazer marketing, como me posicionar. E ali dentro do núcleo eu consegui aprender tudo isso com as dicas de outras pessoas. E depois a gente vai passando também o que aprende para os outros, e isso é muito revigorante. Você ver as pessoas evoluir, perceber a própria evolução e ver as pessoas evoluírem. Pois é, olha só, em 2019... 2 anos depois que você entrou, foi presidente do núcleo. Isso. Olha só que interessante. O curioso, Thiago, é que o núcleo era jovem empreendedor. Certo. E quando eu fui presidente, a gente retirou o jovem do nome, se transformou em núcleo empreendedor. Uhum. Porque eu era presidente e chegou uma pessoa na sala, olhou para mim e disse assim, núcleo jovem? Mas aqui não é jovem, vocês não são jovens. Olha. Era jovens empreendedores e não jovens de idade. E isso muitas vezes fazia com que as pessoas não participassem da reunião por pensar que realmente eram somente pessoas jovens de idade. Uhum. Então, nós mudamos o nome do núcleo para que todos pudessem entender que era para os empreendedores de diversas áreas, para eles não terem receio de ir e chegar, de ser para pessoas com uma determinada faixa etária. E porque nós percebemos aí que existem muitas pessoas que começam a empreender. Nós temos percebido no meio feminino, né, que as pessoas começam a empreender entre os 35 e 54 anos. Certo. E aí, quando uma pessoa vê jovem empreendedor, talvez ela se assuste. E nós mudamos, e o núcleo hoje é um sucesso já há muitos anos, né? Ele já era sucesso quando eu conheci, já era um núcleo grande que inspirava, fazia muitas atividades juntos. Uma das atividades que eu gostava muito do núcleo era o desafio que eu passei. O que eu fiz de errado para você não fazer. E isso faz com que nós possamos aprender muito e também me demonstrou a humildade do núcleo, porque as pessoas iam lá e comentavam, eu fiz tal atividade de errado, que deu errado, que não foi certo, que fez com que o meu negócio caísse ou que eu não tivesse resultado. E é muito difícil em outros lugares a gente perceber que as pessoas informam, comentam os seus erros. E abertamente, né? Isso. É um desabafo, né? Para que o outro não passe por aquilo que ele passou, né? Ou ela passou. Então, é bem interessante. Em 2021, a 2024, né? Você teve na diretoria, né? Isso. E a partir de 2021, né? Foi convidada para estar na diretoria. 2020. 2020. No ano da pandemia. No ano da pandemia, né? E aí você entrou na diretoria e dali passou por várias pastas, né? Isso. A primeira pasta foi em 2020, com o presidente Adael, na pasta de núcleos. E foi um grande desafio, que era o ano da pandemia. Sim. Tudo fechou e como manter os núcleos ativos. Todos tinham reunião presencial, quinzenal, como manter eles ativos de forma virtual, sendo que todos os empresários estavam buscando uma forma de renda para manter os seus negócios, conseguir liquidar as suas dívidas, pagar as suas contas, manter funcionários. Então, foi um ano bem desafiador, mas passou. 2021 fui para a pasta de eventos, que também onde aprendi muito sobre os eventos, porque a GERPM tem muitos eventos. Toda semana tem algo diferente, eventos de negócios, eventos de palestras, de treinamentos. Depois fui para a pasta de treinamentos, fiquei 2 anos e depois fui para a pasta do financeiro. Então,
tive uma aula de AJORPM. Legal. Agora nós temos esse final de semana uma ação do Núcleo Empreendedor, né? Exato. Então fala para nós o que é agora no sábado, né? É o Feijão Coração, que acontece nesse dia 14 de junho. O Feijão Coração é uma feijoada que é promovida todos os anos pelo Núcleo Empreendedor, e o valor arrecadado ele é revertido para o Instituto AJORPM para auxiliar as crianças nas escolas, levar conhecimento empreendedor para as crianças das escolas mais carentes. Esse ano, o Feijão Coração acontece na ADE da Embraco e começa ao meio-dia. Vai ter uma banda tocando para nós, vai ter o chopp da ADE para nós também, e a feijoada é saborosa, deliciosa. O valor da feijoada é de R$70. Quem quiser comprar pode entrar ali no site da AJORPM, chamar pelo WhatsApp, ou então pode entrar em contato com o Núcleo Empreendedor, que ainda tem ingressos. Muito bem, então não perca Feijão Coração neste sábado, dia 14, lá na Embraco, lá na Recreativa da Embraco. Pô, vai ser um festão, hein? Vai. Esse ano aí, todos os anos, o Núcleo Empreendedor tem aumentado o seu público. Esse ano a expectativa aí é que tenham mais de 500 feijoadas. Que legal, parabéns, parabéns. E o que nós temos mais? Nós temos o Connect, famoso Connect, né? Fala um pouquinho, quais são as atrações desse ano? Esse ano o nosso tema é de vendas. Quem não precisa vender? E esse ano nós teremos 2 palestrantes para falar sobre vendas. O evento acontece no dia 14 de agosto na Expoville, começa às 19 horas e os ingressos podem ser adquiridos na AJORPM através do WhatsApp ou então pelo Connect. Muito bem. Então entra lá no site ajorpm.com.br e já garanta o seu ingresso. 2.000 pessoas, é isto? Isso mesmo. E os palestrantes desse ano são o Thiago Concer e o Carlos Busch. São 2 pessoas ótimas que são referências em vendas e vão falar para nós sobre como vender, o que fazer para vendas. Então, para você que tem equipe de vendas, para você que precisa entender um pouquinho melhor sobre vendas, não perca essa oportunidade. É uma noite de network e de conhecimento. Acontecem as 2 palestras e depois nós temos um momento de network para todos os participantes. E quem não precisa vender? Então, esse tema é muito importante. Legal. Presidente, nós estamos na metade do ano, na metade da sua gestão. O que esperar dos próximos 6 meses até dezembro? O que o nosso telespectador pode esperar? Nós estamos sempre em busca de mais capacitação para o nosso associado e representatividade, buscando sempre melhorias na política pública para que ele possa faturar sem medo e que ele consiga ter resultado. Para esse ano, nós estamos buscando mais capacitações para a digitalização dos negócios. Apenas 5% das micro, pequenas e médias empresas são digitalizadas efetivamente. Então, nós queremos auxiliar as empresas para que elas possam digitalizar os seus negócios, que elas possam ter uma rede social que venda o seu produto, ou então um site, que elas consigam aparecer de forma virtual também, não somente fisicamente. E também a capacitação para a gestão financeira, tendo em vista aí que nós nas estatísticas, nós percebemos que apenas 52% das empresas têm caixa para se manter por um período. A maioria das empresas trabalha ali sempre com a sua rotatividade do dinheiro dentro do mês. Então, o nosso foco esse ano é capacitar as empresas para que elas possam ter a sua gestão financeira e se tornarem empresas digitais. Muito bem. Conversamos aqui com a presidente da AJORPM, Carolina Loth. Queria que você deixasse uma mensagem, né, para os associados e não associados, né, da AJORPM, da entidade, 41 anos, né? Fique bem à vontade para deixar a sua mensagem final, presidente. Obrigada. Para você que é empresário, para você que tem o sonho de empreender, nós da AJORPM estamos aqui à disposição para lhe auxiliar, para que você possa ter resultado, para que você possa ter sucesso nos seus negócios. A AJORPM contribui não somente com capacitações, com os núcleos que fazem com que você entenda quais os desafios
que uma empresa passa e que é normal ela passar. Mas nós também temos benefícios para você levar para a sua empresa, para você capacitar o seu colaborador. Nós temos benefícios como descontos em planos de saúde, escola, educação, cursos de idioma, academia. Nós temos diversos benefícios que auxiliam você a manter o seu negócio. Redução aí do valor do certificado digital para quem é associado, eventos de network. Se você não consegue vender, talvez você consiga encontrar um parceiro. Então, vem para a JorPM, que na JorPM nós te auxiliamos a ter resultado nos seus negócios, para que você tenha sucesso na sua empresa. É isso aí. Qualquer dúvida, www.ajorpm.com.br. É isso, presidente? É isso mesmo. Então, obrigado pela entrevista, muito bom esclarecer, né, a comemoração dos 41 anos que foi mês passado. Então, obrigado pela exposição, né, e para nos atualizar. E aí, final do ano, fica o convite para retornar, para fazer uma prestação de contas da sua gestão. Obrigada, Thiago. Muito obrigada por essa oportunidade e por esse momento, para nós levarmos informação e levar a JorPM para mais pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui em mais esse podcast. Obrigado pela sua participação, audiência. Até o próximo programa.